Bem, sou o Jorge Vassalo, escrevo livros de viagem, sou líder de viagens. Basicamente, toda a minha existência é um bocadinho à volta do viajar. Às vezes, o viajar é o viajar pelo mundo fora, às vezes é um bocado viajar na maionese. Mas sim, vivo um bocadinho disso, sou muito curioso e por isso penso que a curiosidade é esse motor que me leva a ir atrás um bocadinho das coisas novas, das coisas exóticas. E hoje vamos falar sobre isso. Ia-te perguntar, assim, numa primeira instância, qual foi assim, o teu ponto de viragem que tu disseste, Malta, fui dar uma volta? Qual foi assim, o primeiro dia que te lembras de, olha, fui dar uma volta? Sim, normalmente é difícil, em algumas coisas é difícil falar sobre isso porque eu acho que é mais um processo do que propriamente um dia, um momento, mas sem dúvida que há gatilhos nas nossas vidas e que funcionam como gatilhos porque obviamente já vamos ganhando alguma predisposição para isso, mas eu lembro-me bem que, enfim, já tendo alguma curiosidade pelas viagens e fazia alguns interrails com os amigos e mais essas férias também na Europa e fui um bocadinho crescendo um bocadinho, alargando os horizontes aí, mas lembro-me de uma vez ter ouvido uma conversa, lá está, era na Antena 3, era na rádio, mas uma conversa que era do Filipe Palma, que tinha feito uma volta ao mundo de bicicleta. E quando ele começou a falar sobre aquilo, eu já tinha a curiosidade pela aventura e gostava da aventura, mas quando eu percebi, pela forma como ele apresentava aquilo, seja a nível de custos, como a nível do esforço que ele teve, do que é que ele teve que pôr naquela viagem, eu percebi que não era nada de inatingível e que eu podia perfeitamente fazer uma coisa dessas. E a partir desse dia comecei a juntar dinheiro para a minha volta ao mundo. Por isso, e eu penso que a volta ao mundo, de certa maneira, tal como o primeiro Interrail ou a primeira vez que fui à Ásia, todas essas primeiras vezes foram passos grandes para depois relativizar os próximos passos. Mas essa primeira volta ao mundo, sim, foi realmente o que depois mudou muita coisa. Eu ouvi dizer que tu aos 25 anos tinhas ido à Tailândia, é verdade? Sim, a primeira vez que fui para aí aos 24, 25. E que essa também foi assim uma viagem de impacto, de viragem. Foi, e tanto que a Ásia ainda hoje em dia é a minha grande paixão, porque naquela altura eu tinha já muita Europa feita, eu fazia muitos interrails e não sei porquê ainda não tinha saído para a Ásia e não sei porquê, porque se calhar também não punha esse esforço financeiro todo e o foco aí. Claro. Achava que era muito inatingível, lá está. Mas tinha muito essa curiosidade e a Tailândia foi a primeira vez que eu vi realmente uma forma de estar completamente diferente, por ser asiático, por ser budista, por ser uma série de coisas, em que eu pus quase em causa toda a minha forma de ver e de estar, tanto que a primeira vez que fui à Tailândia, estive lá 3 semanas, cumpri o meu e passado para aí 5 meses já estava a ir outra vez com outros amigos, estive a juntar dinheiro e tal, e sim, depois quando foi a tal volta ao mundo, que na verdade não foi uma volta ao mundo, eu chamo-lhe uma meia volta ao mundo, porque teoricamente ia ser, mas enfim, o dinheiro acabou antes, mas acabou por ser mais Ásia do que outra coisa. Essa meia volta ao mundo foi... Onde é que tu começaste? Comecei aqui ao lado, na Santa Apolónia. Okay. Basicamente comprei 2 bilhetes de Interrail, que depois lá consegui uma marosca que se transformaram em 3, por isso tive 3 meses na Europa. Tu preparaste-te para isso? Para passar esse tempo todo? Não, e as poucas coisas que eu preparei, preparar no sentido de reservar coisas. Sim. A única coisa que eu reservei nessa viagem, ou as poucas coisas que reservei, só me deram problemas, que foi o voo da Europa para a Ásia, que se eu não tivesse marcado tinha ido por terra, só que quando marquei estava com muito medo desse passo e preferi ir de avião, porque achava que ali o entretanto, não é? O intermédio que ia ser mais difícil. E depois quando estava em viagem já relativizei isso. E depois foi também o bilhete de regresso que também marquei com uma certa antecedência e depois tive de o alterar e tal. Por isso, as únicas coisas que eu marquei mesmo foram aquelas que eu depois tive trabalho para as alterar ou eu senti que tinha feito diferente. E porquê que aconteceu uma meia volta ao mundo e não uma volta ao mundo? O que é que se foi sucedendo em viagem? Basicamente eu tinha planeado, é muito simples e não é nada muito emocionante. Eu tinha planeado que ia até à Austrália e depois ficava a trabalhar na Austrália para fazer dinheiro para o resto da viagem, que seria a América Latina e um bocado da África.
e não consegui chegar à Austrália, porque na Ásia tive uns amigos meus que foram lá ter comigo, gastei muito mais dinheiro quando estava com eles, e depois lá tal, na altura era mais novo, não trabalhava, quer dizer, trabalhava esses trabalhinhos para fazer, não sei o quê, e acabei por voltar. E a Índia? O que é que a Índia significa para ti, não é? Porque todos sabemos, ou quem te conhece melhor sabe que a Índia para ti é assim um marco, então provavelmente tens coisas para nos dizer e para nos contar que se calhar ainda não sabemos, não é? Sobre a Índia. Não sei, a Índia aparece desde muito pequenino, porque eu em casa já tinha esse imaginário. O meu bisavô foi o último governador da Índia Portuguesa, de Goa da Mão e Dio, por isso eu cresci. Lá em casa havia muito essa coisa, e eu ainda o conheci, mas claro que eu era pequenino e ele não me falava sobre isso, não é? Mas havia muito esse imaginário e havia coisas em casa de Goa e da Índia e tal. E eu são histórias da tua infância. Exatamente, eu sempre ouvi isso, eu tinha uma coisa com os meus primos, estávamos sempre a falar que um dia havíamos de ir lá e que de certeza que ele tinha deixado coisas lá e que se calhar tínhamos primos ou tínhamos algum tesouro, ou, sei lá. Tipo e por isso uma aventura. Era uma aventura, completamente. Nós tínhamos a mania das aventuras, sempre tivemos, eu sou de Sintra e íamos muito para a serra fazer aventuras. Claro. Era mesmo, chamávamos de fazer aventuras. E por isso a Índia acabou por ganhar um bocado esse lado, tinha esse lado romântico, essa fantasia que eu tinha, que depois fui desenvolvendo um bocadinho sem ter muita consciência, mas fui desenvolvendo isso porque, sei lá, via os filmes de Indiana Jones, lia os livros de Salman Rushdie, fazia assim uma série de coisas, o Volta ao Mundo em 80 Dias e tal, e então as partes que eu mais gostava eram sempre as partes da Índia. Da Índia, claro. E tinha esse lado muito exótico e muito, assim, fora deste mundo, e que é, não é? E nessa primeira volta, nessa meia volta ao mundo, tu planeaste? Eu fui lá e exatamente, vou para lá, fiz pontaria para chegar lá ao mesmo tempo que uns amigos meus, porque ao mesmo tempo estava cheio de medo. Claro. E foi incrível, a primeira vez na Índia também lá está, foi outro grande passo, tanto que quando acabei essa meia volta ao mundo, vim para Portugal, tive 6 meses a trabalhar como freelancer, fazer uma série de coisas e a juntar dinheiro e depois fui-me embora. Eu tive 6 meses na Índia. Sim. E foi até aí que nasceu o blog do Fui Dar Uma Volta. E pronto, a partir daí a Índia passou a fazer parte do meu... Tu começaste logo a escrever para o blog? Eu já foi a Índia que te levou o blog eu comecei a escrever na Índia, mas eu quando fui fazer essa meia volta, eu já tinha criado um e-mail, porque na altura ainda não era tanto os blogs e tal. Eu tinha criado um e-mail que era fui dar uma volta, @ qualquer coisa, e eu mandava umas crónicas de viagem para a minha família e para os meus amigos através desse e-mail. Aliás, a história do Fui Dar Uma Volta começou porque eu fiz uma festa de despedida que ao mesmo tempo era para angariar alguns fundos com uma série de amigos, em que o convite era: vou dar uma volta ao mundo, vou dar uma volta ao mundo, mas primeiro vou dar um jantar, ou vou dar um almoço. E depois quando começou essa coisa de vou dar uma volta, começou, e de repente quando o blog nasceu fui dar uma volta. E o Fui Dar Uma Volta pode ser dar a volta ao mundo, mas pode ser dar a volta ao quarteirão, claro. Pode ser dar a volta à nossa cabeça, à nossa maneira de pensar. Né? Exatamente. Claro. E então esse primeiro impacto na Índia foi... O que é que te fez voltar, não é? Porque deve ter ficado muita coisa, não é? Então com essa parte emocional associada, não é, à Índia... Eu acho que sou uma pessoa com muito contacto humano e em viagem, então, quando tenho o extra da curiosidade, ainda é mais. Eu na primeira viagem à Índia, mesmo no fim da primeira viagem à Índia, que era para ser um mês e tal, e depois acabou, lá está, eu tive de alterar o voo e tal, porque fiquei 2 meses, fiquei mais. Eu tive um acidente de moto em Goa e no dia em que tive o acidente de moto, curiosamente, aquelas, enfim, coincidências, peripécias, mesmo antes de ter o acidente, eu estava numa feira que é a Feira de Anjuna, o Mercado de Anjuna, que é o mercado dos hippies, onde estão lá os viajantes todos e tal, e os turistas, e eu tinha estado a almoçar aí e tinha conhecido, porque uns estavam ao meu lado e começámos a conversa, uns indianos de Bombaim. E combinámos ir jantar, depois percebemos por coincidência que estávamos todos na mesma praia, os hotéis eram todos ao pé uns dos outros, e então combinámos ir jantar depois à noite. E eu durante a tarde tive um acidente de moto. Por isso, quando cheguei, só que eu já ando de moto há muitos anos e já estava habituado, ou seja, tipo, relativizava um bocado os acidentes de moto, tipo, umas ligaduras e já está, enquanto não for mais do que isso. Yeah. E o que é que aconteceu? Eu passei a tarde numa clínica de
freiras italianas em Goa, que eu não sei como é que fui lá parar, a ser tratado. E cheguei atrasado ao jantar, que era na praia, e cheguei cheio de ligaduras. Mas tipo, desculpem lá, é que tive um espetáculo de moto durante a tarde, não sei o que eram só umas escoriações, não era nada. Claro. E eles ficaram, os indianos são super protetores e sim, exatamente. Então a ideia, portanto, o estrangeiro, o viajante é tipo Deus, eles têm um provérbio que diz isso, que é tipo um convidado em tua casa é Deus, tratas como tratas a Deus. E então eles de repente viram-me assim e completamente adotaram-me. Acabei por ir para Bombaim com eles Ficaste em de casa carro, deles? Fiquei em casa deles e entretanto eles foram mudar o meu voo, porque o meu voo era passar 3 dias e acabei por ficar umas semanas lá em Bombaim e eles eram todos de atores e coreógrafos e bailarinos e não sei o que, de Bollywood. E então eu acabei por entrar um bocado ali na coisa de Bollywood. E o que é que aconteceu? Depois eu fui-me embora, quando eu me fui embora, continuei a minha viagem, mas ficámos sempre em contacto. E havia um deles que tinha uma coisa que era, vamos fazer uma ligação Bollywood-Portugal, porque Bollywood está sempre a ir filmar cenas os números musicais são sempre filmados no estrangeiro. Não é sempre, mas muitos são filmados no estrangeiro. Sim. E inclusive é uma coisa que muitos países aproveitam isso depois para estimular o turismo. A Suíça, na altura, agora deve ser mais, mas na altura fazia 40 filmes por ano de Bollywood na Suíça. E os indianos são dos maiores turistas, o maior número de turistas os indianos, é um dos maiores que levam mais turistas lá. Por isso, comecei até numa lógica até um bocadinho mais de negócio, quase, que eu também não tenho jeito nenhum. Quase uma parceria. Sim. Exatamente. Vens cá, vamos desenvolver Connection, Bollywood, Portugal, não sei o quê. Por isso, no ano a seguir eu fui para Bombaim com isso em mente, mas ao fim de uma semana já desististe? Percebi que não ia dar em nada. Mas ias ter que fazer o quê? Ias ter que dançar? Não ia ter que dançar, ia estabelecer contactos com as produtoras, eu levava imensas coisas de Portugal, de turismo, levava um livro sobre Portugal, com os hotspots, aquelas coisas todas, com locations, basicamente era locations, coisas culturais, que era para eles verem aquilo, tipo, apaixonarem-se e quererem usar aquilo como um setting. Tipo, sei lá, eu levava fotografias de cima do padrão de descobrimentos lá para baixo, para o mapa mundo. Pronto, imagina lá os bailarinos, não sei o quê. Ou levava do Palácio da Pena. Exatamente. Para... Só que ao fim de uma semana cheguei lá e aquilo percebi que, por um lado, eles realmente estavam em Bollywood, mas era um bocado a raia miúda de Bollywood, eles não se mexiam assim tão bem e ia ser muito complicado conseguir na altura. Por outro lado, eles só queriam era festa e eu também na altura só queria era festa. Claro. E a esta altura já aquilo foi para amanhã e ao fim de algum tempo percebi que não. Curiosamente, na própria altura comecei a perceber que toda a aventura que eu estava a viver lá, aquilo tinha material para um livro. Então comecei a escrever um livro na altura. Pronto. E as outras viagens que eu fiz a seguir à Índia foram sempre com a desculpa de ir acabar de escrever aquele livro. A desculpa, não é? Exatamente. Verdade, a desculpa porque eu ia, começava a escrever, claro. Mas de repente a própria viagem nova dava direito a novas coisas, eu ia tirando notas, escrevendo coisas, né? E fui estando assim, adiante, e pronto, até que só agora... Sentes que o teu caminho profissional também se foi encaminhando um pouco por essas experiências, não é? Por esses percalços no caminho? Sim, porque eu a partir daí, desde 2013 a 2008, andei sempre num registro que estava uns meses cá em Portugal. Era freelancer em produção de filmes de publicidade, em eventos e coisas, e ficava não sei quantos meses só juntar, e depois ia outros meses viajar. E andei 5 anos assim. E depois conheci o Carlos Carneiro, que também estava um bocadinho nessa onda como eu, mas que vinha de jornalismo. Eu vinha de escrita criativa, ele vinha de jornalismo. E então juntámos para fazer o Até Onde Vais com 1000 euros, que foi depois o gatilho, lá está, mais um gatilho, para profissionalizar um bocado a coisa. Como é que foi como é que foi o dia? Como é que essa ideia surgiu de vocês fazerem essa viagem, não é? Curiosamente, lá está, foi assim mesmo. Eu não conhecia o Carlos estava na Islândia a trabalhar numa barragem, ficava lá no inverno à noite e ele ficava num escritório em que tinha de ir, num laboratório que tinha de ir buscar umas amostras que estavam a construir uma barragem, buscar umas amostras no meio do gelo, voltar e dar lá aos cientistas para eles analisarem. Não era o trabalho dele. Mas ganhava imenso dinheiro e depois ia viajar com esse dinheiro. E um amigo meu foi para lá trabalhar também e conheceu o Carlos e depois começou-me a dizer, tens de conhecer o Carlos, não sei o quê, ele tem a mesma cabeça que nós e tal, né? Por isso,
de repente eu é que era para ir para trabalhar já para a Islândia. E estava há dias de ir para a Islândia trabalhar, quando os portugueses, houve lá uma confusão qualquer, os portugueses foram todos despedidos, e então eu já não fui para a Islândia, só que o Carlos veio para cá. E acabaram por E esse amigo nosso fez anos, claro. Fomos lá jantar à casa dele, começámos os dois à conversa, e nessa conversa começámos a perceber já que tínhamos aqui, começámos ali a desenvolver uma série de ideias. E criaram essa ideia, acabou por surgir essa ideia para quem não sabe, o Jorge foi com o Carlos Carneiro. Fui com o Carlos Carneiro, com 1000 euros cada um no bolso, arranjámos umas bicicletas e fomos até Dakar, até ao Senegal. Portanto, nada de especial. Um projeto chamado Até Onde Vais com 1000 euros, exato. E gastaram mesmo 1000 euros? Gastámos 1000 euros e umas bifanas no fim. Pronto, ok, é justo. Não, mas foi 1000 euros cada um, foi uma aventura espetacular. Quanto tempo é que demoraram a chegar? Foi 4 meses e meio para baixo e um mês depois para voltar. Voltámos à Belém. Vocês já tinham pensado nesse período de tempo ou foram... Não, o nosso pressuposto, aliás, nós quando nos juntámos para fazer um projeto de viagem, até que estávamos a tentar desenvolver uma coisa muito profissional, queríamos um projeto de comunicação à volta de viagens e montámos um escritório. Montaram um escritório? Montámos um escritóriozinho na casa da minha prima, ela tinha lá um escritóriozinho, nós montámos lá, íamos a reuniões com sponsors, com não sei quem é, porque a ideia era ir de carro até a Austrália, na verdade. Okay. Que era uma coisa um bocado mais... Mas depois barrávamos sempre no dinheiro, já tínhamos patrocínio de carro, já tínhamos patrocínio disto, aquilo, mas era um ano de viagem e não arranjávamos o dinheiro. Claro. Pronto. E então, a certa altura, decidimos desistir porque percebemos que já estávamos há um ano e tal à volta disso e aquilo não ia a lado nenhum e não queríamos ficar tipo os marretas que estão ali tipo, a tentar fazer coisas e de repente não vão. E então decidimos, olha, cada um tem 1000 euros, bora ver até onde é que vamos com 1000 euros. Não temos problemas com tempo, não temos problemas com... porque estávamos à vontade. Sim, vocês já estavam a planear Exatamente. isso, não é? Portanto... Por isso... E porquê o Senegal? Porquê Dakar? Havia alguma Não, na justificação? altura foi como é que podemos ir barato e... Porque podíamos apanhar um avião para algum lado, claro. mas aí já ia parte dos 1000 euros. A ideia não era gastar, não era ir o mais longe possível, era fazer o mais aventura possível. Por isso, nós aí por terra, ou íamos pela Europa ou íamos por África. E achámos que a África ia ser uma aventura mais emocionante. Claro. Depois arranjámos as bicicletas, depois não sei o quê. Entretanto, o Rally do Dakar foi cancelado nesse ano, por isso Dakar ganhou um bocado a coisa de destino mágico para nós. Podia ter acabado antes, podia ter acabado depois, mas claro. Pronto, até fizemos algumas contas, percebemos que eventualmente podia dar até lá e deu. E tens assim alguma aventura? Porque imagino que em 4 meses de viagem... As aventuras não vão faltar, portanto... Aventuras não faltaram. E de bicicleta, não é? Há de haver sempre questões. Não, foi incrível, incrível, desde a parte mecânica das bicicletas ficarem, sei lá, estragarem-se e termos de... Chegaram sempre com as mesmas bicicletas até ao fim? Sim, e ainda vendemos as bicicletas lá. Para podermos voltar, porque claro. Gastámos o dinheiro todo até lá e depois mais fizemos uma bifana. O dinheiro. Exatamente. Foi incrível, e desde as aventuras com as próprias bicicletas, porque acampávamos e, enfim, aventuras não faltam. E foi tanto, e nós quisemos mostrar nesse projeto, apesar de não termos sponsors, quer dizer, depois tivemos um sponsor com os 1000 euros, eventualmente, mas nós queríamos mostrar o tal projeto de comunicação, ou seja, nós queríamos transportar a ideia do projeto de comunicação que tínhamos para a Austrália para aquele que era para mostrar que era possível fazer, porque na altura não se fazia muito isso. E não havia as redes sociais, ou não tinham este peso. Sim, era quase uma coisa impensável. E era muito novo cá. Cá havia, sei lá, o Cadilho e mais alguns que faziam tipo crónicas de viagens nos jornais ou nas revistas, mas não passava muito disso, não havia uma visão tipo multimídia da abordagem à viagem. E que fosse também profissional no sentido de nós vamos comunicar esta viagem. E então nós fizemos isso, correu bem, felizmente, tivemos lá convites para fazer um livro, o blog ganhou uma série de prémios, não sei o quê, e lá está, fizemos o livro, é outro gatinho. Ganhou o melhor blog do ano. O melhor blog do ano, exatamente. E fizemos, depois publicámos esse livro. E escrever o livro em conjunto. Escrevemos o livro em conjunto. Como é que é escrever um livro em conjunto? Olha, não foi muito. Nós fizemos um esqueleto do livro com os capítulos e cada um podia escolher, tipo, imagina que tínhamos 30 capítulos, cada um podia escolher 10, os seus 10 preferidos, e os outros 10 depois tirávamos um bocado à sorte. Foi um bocado assim, tipo.
e também depois percebíamos também qual é que era o capítulo que dizia mais a este ou àquele. E isto porque, no meu entendimento, não é? A forma de escrita das pessoas diferente, é totalmente mas isso até diferente. É giro, então, isso até foi giro. para mim é sempre uma questão como é que se encontra, não é? Ali Sim, um meio sim, termo sim, sim. entre duas formas de expressão. Mas isso até foi giro. E quando fizemos depois, quando montámos o livro, depois também íamos ver o que é que o outro tinha escrito no capítulo anterior, para podermos eventualmente corrigir alguma coisa ou dar uma linha de uma sequência um bocadinho melhor. Mas sim, correu muito bem. E o que foi giro também nesse livro é que o livro depois acabou por ser o gatilho para uma série de coisas, mas o mais importante foi que o livro, tanto para nós, como eu acho que também para uma série de pessoas que depois também estavam a viajar nessa altura, deu alguma confiança a possíveis sponsors, mas também às próprias pessoas que estavam a seguir as viagens, que era olhar para aquilo como algo que eu não estou só a fazer só por piada e porque sim, claro que também estou a fazer e estou a gostar, mas eu tenho o interesse em comunicar, eu queria contar uma história. E isso acho que foi muito importante porque a partir daí começou a desenvolver-se uma data. E depois lá está, com o aparecimento das redes sociais, aquilo foi no momento certo. E nós sabíamos, sim. O mais curioso é que nós sabíamos, não é estar aqui a puxar, mas nós sabíamos, um dos argumentos que nós usávamos nas reuniões era exatamente, atenção, nós vamos fazer isto e daqui a alguns anos toda a gente vai fazer também. Sim. Não porque nós fizemos, mas porque vai ser normal fazer. Por isso, agarrem isto enquanto isto é completamente novo. E as pessoas, todos adoravam, mas depois acabavam por não. Exato. Mas se calhar é assim, esses percalços da vida é depois o que leva à coisa certa, não é? E ainda bem porque lá está, porque o projeto foi o que foi, porque se calhar também estávamos completamente soltos também de compromissos e tal. Exatamente. Portanto, era um projeto. E com isso veio outras viagens, veio também os desafios, por exemplo, com a Nomad, com a agência, com a Papa Legos também do mesmo género, que tinha os tour leaders e tal, e que nos convidou para ir para lá. Enfim, a partir daí foi o segundo clique, outro clique para a profissionalização, e a partir daí veio toda uma nova fase de uma abordagem mais profissional à viagem. E isso mudou o teu ponto, ou seja, mudou a forma como tu começaste a ver a tua vida e Não só a forma como eu via a minha vida, como até, por exemplo, o meu universo mais próximo e depois outros mais longínquos, mas até na minha família, a começar pela minha mãe, que já eu estava há 5 anos neste vai-vem de juntar dinheiro e viajar, mas eram as minhas viagens. Claro. Era projetos e eu já pessoais, tinha uma certa pressão da família a dizer, mas tens de começar a construir alguma coisa. Tens que arranjar um trabalho a sério. Tens de arranjar um trabalho a sério, tens de construir alguma coisa. E quando de repente eu tenho um projeto com Até Onde Vais com 1000 euros que tem sucesso, resulta num livro, resulta o prémio do blog também era dinheiro, enfim, resulta no convite para ir trabalhar para uma agência e tal. Tu não deste palestras? Demos muitas palestras na altura. Ou seja, o que aconteceu foi que de repente havia todo um contexto mais profissional e que quase que me validava aos olhos das pessoas que estavam preocupadas com essa... Porque tu foste o primeiro a acreditar que isso era possível. Sim. E nós tínhamos esse objetivo, não éramos inocentes, não éramos ingênuos, nós tínhamos esse objetivo. Claro. Nós queríamos escrever um livro, nós queríamos fazer... Bem, se calhar a parte de guiar as viagens não tinha pensado isso tanto nesse contexto, mas sim. E por isso foi um passo importante. Imagino que depois de começares a guiar viagens também e depois desse processo todo, tu voltas várias vezes aos mesmos sítios, não é? Aos mesmos lugares. E como tour leader, e estão aqui vários. A minha pergunta, a minha questão é, o que é que tu encontras, ou o que é que tu reencontras nos sítios onde voltas? Porque é interessante, não é? Voltar a um lugar várias vezes. Há várias coisas que tu tomas atenção, ou que descobres, ou redescobres. Bem, o que é para ti voltar a esses lugares? Sim. Bem, primeiro acho que há aqui duas coisas diferentes, que é, lá está, enquanto tour leader ou enquanto viajante, porque enquanto tour leader, realmente eu tenho de olhar para a viagem também como a minha profissão e como trabalho. E havia muita gente, por exemplo, eu comecei por fazer Indochina e fiz muitas vezes a viagem da Indochina e havia muitas pessoas que me estavam, mas não estás farto? Não. Eu dizia, mas é o meu trabalho, não estás farto do teu escritório, não estás farto É o meu trabalho, eu adoro o meu trabalho, mas é o meu trabalho. Claro. Eu vou para o Vietnã, para o Camboja, para o Laos, divirto-me, gosto muito, mas é o meu trabalho, dá-me trabalho e é trabalho, por isso não é uma questão de estar farto ou não estar farto, eu tenho de olhar para aquilo assim.
Por outro lado, há o meu olhar como viajante, seja nas minhas viagens e até quando estou com grupos, que é a curiosidade e é o aprender que, lá está, eu ao princípio, quando comecei a viajar, também queria sempre ir a sítios novos. E quando comecei a repetir sítios, ou a ir aos mesmos sítios, comecei-me a perceber que quando volto aos sítios, a experiência é sempre diferente. E a primeira coisa que é diferente é que, quando nós vamos a primeira vez a um sítio, temos sempre aquela primeira camada superficial, que é aquela onde nós estamos ali a raspar na primeira vez. E que nós temos os nossos filtros, temos as nossas defesas, temos as nossas referências, e usamos muito essas referências também como comparação e tal. Temos até o plano, não é? Daquilo que nós temos achávamos um plano, que ia temos ser. uma expectativa e estamos sempre em confronto com essa expectativa. Que é bom, não estou a dizer que seja mau, é bom, é ótimo. Agora, quando se volta, já não temos isso. Já não, a expectativa a haver, e há sempre alguma coisa, porque nós criamos expectativas, mas vai ser outra. Os tais primeiros filtros e aquela camada superficial já foi transposta. Então o que é que vai acontecer? Vamos começar a entrar mais fundo. E por isso, seja a nível de espaço, de tempo, enfim, de várias dimensões ali, mas vamos começar a entrar numa experiência e numa abordagem muito mais enriquecedora ainda. E eu gosto disso, por isso... aliás, a ideia que eu tenho é que quanto mais vou a um sítio, os sítios onde eu fui mais são aqueles que normalmente a que eu mais quero voltar. Porque são aqueles... E lá está, ainda não estava até esta expressão, que é o só sei que nada sei, que é quanto mais eu sei de um sítio, ou de um povo, mais ou de uma descobres. cultura, ou de uma experiência, mais eu sei do que eu não sei daquilo, do quanto eu não sei daquilo. E então quero muito sempre isso. Lembras-te assim de alguma experiência nesse sentido de eu já cá vim, mas agora de repente voltei a este sítio e quero ir fazer assim, claro, ou claro. Ou até aquelas chapadas de luva branca, que é, afinal, isto é assim porque... Sim. Aquela arrogância, não é? Aquela primeira sim. arrogância de quem foi um dia, foi poucos dias e achou, ganhou ali uma opinião e de repente tu voltas e pensas... Há milhares de coisas assim, exatamente. Afinal... Há muito assim. Lembras-te assim de alguma... Olha, eu este ano tive uma experiência engraçada com isso. E curiosamente até com uma viagem que foi cancelada, logo no princípio, antes da pandemia. Eu ia fazer uma viagem à Birmânia em janeiro, que entretanto houve algumas pessoas que cancelaram e eu decidi deixar a viagem para mais tarde e ia só com uma pessoa, que é a minha prima, e que já viajou muito comigo quando éramos mais novos e ao longo da nossa vida viajámos muito, e eu disse, olha Joana, eu sei que vinhas fazer a viagem da Birmânia e ela quer muito à Birmânia, quer ir tanto à Birmânia que se inscreveu num grupo porque sabia que comigo já não ia à Birmânia de férias, não é? Claro. Eu já vou muito lá com os grupos, por isso que quando vou eventualmente de férias não vou fazer os spots, aquele tour. Certo. E então ela marcou essa viagem para vir comigo e de repente eu disse, olha, assim, eu sei que inscreveste e tal, vamos fazer uma coisa, um dia destes has de vir à Birmânia à mesma vamos fazer, mas vamos os dois de férias para algum lado. E para um sítio que também seja uma descoberta para mim. E até foi giro porque ela confia tanto em mim que ela disse, então olha, nem me digas nada, é surpresa. E ela marcou um voo para Kuala Lumpur e ela nem sabia, só sabia que ia estar 2 semanas fora. Sério? Não sabia onde é que ia estar. E eu tinha estado há uns anos nas Filipinas, durante uma semana, que foi muito curto, que foi antes de um furacão e não sei o quê, né? E que não foi uma experiência por aí além. As Filipinas para mim não me diziam nada. Mas fiquei, então ultimamente ouvi falar muito das Filipinas e tal e decidi... Também ressignificar pouco aquilo que para ti tinha sido. Vou para as Filipinas e marquei agora o janeiro do ano passado, deste ano, foi todo nas Filipinas e foi uma descoberta incrível, porque as referências que nós temos, de repente, são completamente... eu via as Filipinas como um país asiático e de repente chegas lá e aquilo é um país... latino-asiática, aquilo não é Europa Latina, aquilo é Ásia Latina, é super espanhol e americano ao mesmo tempo, as referências são completamente diferentes e isso é bom porque, por exemplo, eu saí de lá completamente apaixonado pelas Filipinas, mas, por exemplo, o Sri Lanka é uma coisa que muita gente vai com as referências da Índia, quem já conhece a Índia vai com as referências da Índia ao Sri Lanka, e se tens essas referências, o Sri Lanka vai ser muito diferente da Índia, mas se não tens as referências da Índia, o Sri Lanka, tu vais achar que o Sri Lanka te parece a Índia. Ok. Mas e lá está, é tudo uma questão de perspectiva. É muito interessante. É mesmo.
Ia-te perguntar agora também assim um pouco sobre os teus livros, não é? Porque eu sei que tu és escritor, não é? Sim. E gostava de que apresentasse um pouco também a tua obra. A minha obra. A sua obra. Eu fiz. Então está a explorar também, tem direito. Está curioso a pessoa o que está a acontecer. Curioso ou curiosa, não sei. Ai, muito bom. Tá? Os livros, é assim, eu sempre escrevi, desde miúdo, sempre gostei de escrever e escrevia os meus contozinhos e as minhas coisas e mesmo... Tens esses escritos, tenho uma esses data de coisas, rabiscos, tenho não é? uma data de coisas. criança? E fazia nas viagens, quando comecei a fazer algumas viagens, fazia os diários de viagem, por isso eu sempre tive esse call, digamos. Depois, quando fiz o Até Onde Vais com 1000 euros, foi a primeira vez que... Foi o teu primeiro livro? Foi o primeiro livro, okay. Sim, publicado foi. E foi a primeira vez que, enfim, que eu não só consegui transpor a escrita, mas como percebi o impacto que tinha, como é que as pessoas reagiam ao ler aquilo, como é que eu causava, como é que as minhas histórias, enfim, geravam alguma reação nas pessoas que as liam. E isso foi um motor muito importante naquilo que eu depois comecei a escrever a seguir. Curiosamente, depois tive até algum tempo sem publicar nada, quer dizer, ainda publiquei, nós no ano a seguir, eu e o Carlos, ainda os dois, publicámos um guia do Caminho de Santiago. Sim, exato. Com a editora, e depois, entretanto, comecei a ficar muito envolvido com a agência, sempre a fazer viagens, estava o ano todo a viajar e só tomava notas e estava no blog, basicamente. Foi um break ali para os Foi ali um break, livros. mas que era um bocado um fator de frustração não estar a escrever um livro, porque já tinham escrito um e tinha material para escrever outro, escrevia no blog, enfim. A certa altura tenho um convite da editora para fazer um livro meu, só eu, com eles. O Carlos também tinha acabado de fazer nessa altura o dele e eles queriam fazer um livro comigo. Foi o da Índia? Foi da Indochina. Da Indochina. E então, aliás, eu apresentei-lhes várias ideias. Havia uma ideia da Índia, da Indochina, havia outras ideias e eles decidiram pegar na Indochina. A Indochina, como eu também tinha as viagens que fazia com a agência, então também desenvolvi um bocado a partir daí, tinha muitas histórias, seja com grupos, seja sem grupos e tal, claro. E fiz então esse primeiro livro com a editora e em nome próprio, que era a Indochina, e que são histórias, o livro está dividido em 3, Vietnã, Camboja e Laos. Pronto, e foi isso que foi o livro. E gostei imenso da experiência de escrever o livro. Curiosamente, depois a parte da experiência da publicação e a experiência com a editora não correu tão bem. Eu fiquei muito frustrado porque eu queria estar envolvido no projeto, aquilo era uma máquina muito grande a funcionar e eu não conseguia. Eu sentia sempre que aquilo estava muito aquém, o projeto do livro estava muito aquém do potencial que tinha. E então... porque também comecei a trocar ideias com outras pessoas e lá está, um dos cliques ou um dos gatilhos, porque depois isto tem sempre os seus gatilhos. Claro. Foi uma conversa que tive com o Pedro on the Road, que estava a publicar também os livros dele, e que nós já conversávamos um bocadinho sobre os livros, eu com a editora e ele em nome próprio, e de repente decidi arriscar, acabei com a editora, ao princípio ainda pensei, vou fazer um livro com uma editora pequena, depois pensei, não vou nada, vou fazer uma edição de autor. E decidi fazer então uma edição de autor. Tinha feito há 2 anos uma viagem na Índia que tinha sido espetacular com o Luís Simões, em que cada um tinha uma Vespa e tivemos a atravessar a Índia de Vespa. Portanto, mudaste ali o meio de transporte, não é? Do Senegal para a Índia. Sim, exatamente. Eu sempre tive a paixão das Vespas, porque a minha família é tudo louco pelas Vespas. Aí já tinha feito muitas viagens, Portugal inteiro e mesmo com umas coisinhas na Europa. E então o que é que aconteceu? Pensei, ok, vou fazer um livro e eu já tinha um projeto de fazer uma coisa sobre a Índia, que era uma coleção de histórias da Índia, e pensei, vou fazer um livro que é uma coleção de histórias da Índia. Só que quando... Espero que ele não cause aqui nenhum. Quando comecei a escrever o livro da Índia, ainda quando estava lá com o Luís Simões, depressa percebi que não ia ser nada uma coleção de histórias desse best-of de várias viagens à Índia, mas que ia ser uma história sobre a viagem de Vespa na Índia. E lá está, quando decidi lançar-me isto então em nome próprio,
decidi lançar uma edição de autor e em nome próprio, decidi que ia fazer uma trilogia. Montei esse projeto, que é o Tudo é Possível, que era uma trilogia sobre a Índia, e que ia fazer em meu nome, portanto, escrito só por mim, e em edição de autor, sem uma editora por trás. Portanto, a trilogia foi pensada logo, não foi acontecendo. Não foi pensada, quer dizer, no princípio tudo não tinha sido pensada, mas quando eu montei, quando eu já lancei o primeiro, já era trilogia. Ok. Que se chama Tudo é Possível. Tudo é Possível. Tudo é Possível, que é uma expressão que eles usam muito na Índia, e quem já foi à Índia, se calhar já ouviu essa expressão, que é o Sab Kuch Milega, que é basicamente quando alguém está a dizer, não dá, e assim, dá. Portanto, mais uma lição, não é? Tudo é possível. Tudo é possível. Bem, Sab Kuch Milega significa tu consegues tudo o que tu queres. Ok. Mas eles usam como tudo é possível. E eu já tinha desenvolvido um projeto online à volta disso e tal, então decidi que o projeto ia ser Tudo é Possível. E então montei o primeiro livro. Eu tinha também o meu background, porque eu estudei marketing e publicidade e trabalhei sempre em agências de comunicação, por isso eu tinha algum background em como montar um projeto destes. E, entretanto, comecei a ver as ferramentas que tinha, como é que conseguia montar isto. Montei, depois havia o crowdfunding, que é uma boa ferramenta para financiamento. Fiz um crowdfunding para o primeiro livro, funcionou bem, lancei o primeiro em 2018. Depois, em 2019, lancei o segundo. Que se chama? O primeiro chama-se De Vespa na Índia, o segundo é o Marajá Faz Anos, que até é este que está aqui. E que tem umas capas maravilhosas. As capas, que são as capas da Vanessa Teodoro, que até tem o ateliê dela aqui ao pé. E eu já queria trabalhar com a Vanessa há algum tempo, mesmo quando estava com a editora, já tinha desafiado a editora a fazermos as capas com ela, mas eu nunca dava, porque não há dinheiro, ou não há tempo, ou não há, enfim. E agora? Quando de repente eu estou a fazer as coisas por minha conta, tenho a liberdade criativa, não só para o conteúdo do livro, mas para o livro enquanto objeto e para o projeto, enfim, enquanto uma viagem, decidi então fazer como eu queria fazer, basicamente. Claro que também aconselhado com pessoas que estavam dentro da coisa e que sabiam, porque eu não tenho nem a pretensão sequer de achar que sei as soluções todas, não é? Mas enfim, rodeei-me de algumas pessoas que estavam dentro ou do mercado editorial, ou de design, ou disto ou daquilo, para me ajudarem a montar aqui um projeto. E pronto, então o primeiro livro acabou por ser A Viagem de Vespa, porque ainda durante a viagem eu percebi que tínhamos ali material, aventuras, peripécias e os insólitos todos que tinha de conteúdo para um livro. E depois no segundo livro achava que ia fazer o tal best-of de histórias, mas rapidamente, enquanto estava a escrever, percebi que o best-of dava para muito mais do que só um livro. Então concentrei este segundo livro, que foi escrito no ano passado, em 2019. Eu estava na Índia para escrever o livro. Tem um cenário de fundo, tem um cenário de fundo. É diferente. E eu já não ia à Índia desde a viagem de Vespa, que tinha sido em 2015, por isso foram quase 4 anos. Eu nunca tinha estado, desde a primeira vez na Índia, em 2003, eu nunca tinha estado mais do que 2 anos fora da Índia e de repente fiquei 4 anos sem ir à Índia, por isso foi o regresso assim mais... O reencontro foi assim, o regresso também, exato, mais simbólico, o reencontro. E então o que é que eu acabei por fazer? Enquanto estava a tirar as minhas notas da própria viagem que eu estava a viver, comecei a fazer o tal best-of de histórias. E o best-of comecei pela primeira viagem. E de repente comecei-me a perceber que, tinha muito mais material do que achava que tinha e que não ia ter espaço para pôr as viagens todas. Claro. E 2, que a viagem que eu tinha feito em 2013, essa primeira viagem, estava a ser muito parecida com o trajeto que eu estava a fazer nessa viagem de 2019. Então o que é que eu decidi fazer? Decidi confrontar um bocadinho as duas experiências, porque uma era a minha primeira vez na Índia, com aquela inocência, ingenuidade, enfim, todo o deslumbre e o choque e aquela maneira de olhar ainda muito, enfim, inocente. Claro. E agora este regresso, mais madura, mais que era para aí a minha 12ª vez na Índia, tinha para aí 3 anos de Índia, se fosse somar tudo, ou 2 anos e tal. Por isso já tinha uma forma diferente de olhar, um bocadinho mais pragmático, um bocadinho se calhar mais cínico, no sentido... E então decidi confrontar um bocado esses dois olhares ao descrever cada uma das viagens. Por isso, este livro basicamente, enquanto que o primeiro livro são 2 viajantes numa viagem, este é um viajante em 2 viagens.
E agora o terceiro que estou a escrever agora... O que as pessoas podem esperar deste terceiro? E o terceiro, que vai-se chamar Um Brinde ao Canibal, é a minha tentativa de fazer também esse best-of, que também não vai ser... Vão sempre ficar histórias por contar e eu tenho material para mais livros eventualmente. E eu, já agora, antes de mais, este terceiro livro não era para sair este ano. Eu queria fazer uma pausa, queria fazer outras coisas pelo meio e o terceiro livro ia sair só daqui a uns anos, que era para também deixar respirar um bocadinho o projeto, mesmo tipo, naquilo que eu posso oferecer para as pessoas não cansar tanto com a Índia, mas meteu-se a pandemia, eu estava na Índia quando começou a pandemia, eu tive de voltar a correr de lá e de repente estava aqui, as minhas viagens foram todas canceladas, tinha de escrever um livro este ano para também realizar algum retorno, não é? Algum dinheiro, e pensei, bem, o que é que eu tenho várias coisas para escrever, mas tenho a Índia, ainda por cima acabei de voltar da Índia por causa da pandemia, e pensei, ok, tenho aqui material para escrever. E assim, este livro não, quer dizer, o que aí vem, o do canibal... Um Brinde ao Canibal. Um Brinde ao Canibal. Tem um bocadinho esse olhar de best-of, ou seja, eu vou buscar várias viagens à Índia e conto várias histórias, várias aventuras, mas todas as aventuras têm tipo um protagonista, e esse protagonista é algum amigo, que pode ser um amigo que eu conheci ali 2 ou 3 dias e nunca mais vi na vida, ou um amigo que hoje em dia é tipo meu irmão. Mas são aqueles amigos de viagem que, se não fossem eles, a viagem não tinha... Era outra. Não tinha aquele significado e aquele valor. E como a Índia tem a obsessão da amizade, e a Índia tem mais do que... Eu tenho falado um bocadinho sobre isso agora, quando tenho falado sobre o livro, nós cá, em termos de cultura popular, e em termos de... cultura popular e a nossa cultura, a nossa arte e tudo, é mais à volta do amor, por exemplo. Na Índia é muito à volta da amizade, também é do amor, mas a amizade é o grande valor. E eu decidi fazer um livro sobre a amizade. E é um livro que é uma celebração da amizade. Então, tenho mais ou menos 6 grandes capítulos, em que cada capítulo tem um protagonista e depois também atravessa outros personagens e outras histórias, mas cada capítulo tem ali um protagonista que é o principal. E um dos capítulos, o protagonista é um canibal, que basicamente é o personagem mais espetacular que eu conheci em todas as viagens que eu fiz, em que eu fui em 2007 para a Índia para escrever um livro, o tal livro de Bollywood, não sei o quê. E aluguei um quarto em Goa, numa praia em Goa, fora da época. Temos mais um amigo. E temos aqui outra amiga, exatamente, que também vai dar direito a umas histórias. E eu aluguei um quarto, já fora da época, estava a chover sempre, não sei o quê, e era numa praia em que não havia mais nada, era só aquilo, e eles era um restaurantezinho, tinha 4 quartos à frente da praia. E só estava o meu ocupado e outro, que era um senhor, que era um americano de 60 e tal anos, mas que vivia na Índia há 20 e tal anos, e já viajava há mais de 30, e que era um personagem. E esse senhor, logo na primeira noite, estávamos já à conversa, tínhamos estado ali muito à conversa e tal, e ele a certa altura vira para mim e disse, olha, eu já vi que tu és uma pessoa curiosa e com a mente aberta e tal, não? Vou-te contar uma coisa, eu sou canibal. E eu tipo, ok, bem. Mas achas que isso é mesmo verdade? Não, eu não acho, eu tenho a certeza. Tens a certeza? Podemos te não que eu tenha visto, certeza? Nem que tenha experimentado nada. Sim. Eu digo, como é que tenho a certeza? Bem, para já ele começou a contar ali a história, eu percebi também que para ele me estar a contar isto tem aqui um gancho qualquer, bem, para já não é uma ameaça, porque senão ele não me dizia nada, não é? Tipo, atacava-me ou qualquer coisa, não me dizia nada. Claro. Por isso, para ele estar a dizer isto, está alguma coisa aqui por trás, por isso eu pensei, ok, deixa aí. Então perguntei, ok, está bem, então conta lá, explica lá isso. E ele começou-me a explicar que era uma coisa ritual, enfim, basicamente há um grupo mais radical no hinduísmo, que são os Agoris, que estão em Varanasi, que se cobrem todos de cinza e que comem carne humana, mas que é uma coisa ritual, é de pessoas que já morreram e que as pessoas que estão nas cremações arranjam lá e vão dar-lhes, porque depois ganham créditos e tal. Ganham créditos? Créditos, o karma. O karma é créditos, tu ganhas créditos para ter bom karma, não é? E há várias coisas que podes ganhar créditos. Uma delas é alimentar os Agoris. E enfim, os Agoris basicamente acreditam em 3 pressupostos, para também não estar agora aqui, que é, se tudo na vida, se tudo no mundo é criado pelos deuses, e se os deuses são perfeitos, então tudo é perfeito. Por isso, nada pode ser tabu. Então, e eles estão sempre a tentar quebrar os tabus
isto visto assim de agora de uma maneira assim em 30 segundos, não é? E por isso uma das coisas que eles fazem é comer a carne humana, porque ainda por cima dá uns poderes e tal. E ele é o único, e eu sei, porque não só já encontrei muitas pessoas que o conheceram, como isto está na internet, ou pessoas que tentaram escrever a biografia dele, ele é uma personagem até mais ou menos conhecida dentro dali do meio. Muita gente se cruza com ele. Muita gente se cruzou, que ele agora já morreu, mas ele foi o único não indiano a ser Aghori na Índia. Há uns sectos fora da Índia, de uns Aghoris, mas que não é bem a mesma coisa. Mas nos Aghoris na Índia, que é uma coisa muito, muito difícil, porque só mesmo os mais radicais e depois tens de dar imensas provas até ser aceito na comunidade, ele é o único não indiano a ter sido Aghori. Ele não é indiano, é de ele é americano. E curiosamente, lá está, ele é o personagem, ele é, ou era, neto do Robert Louis Stevenson, que é o autor da Ilha do Tesouro e do Dr. Jekyll and Mr. Hyde. E curiosamente, é uma coisa que eu falo no livro também, eu vivi um mês com ele, paredes meias com ele. Tornámos-nos tipo amigos e tivemos ali tipo aquela intimidade de vizinho-amigo, não é? E foi incrível e claro que tenho muitas histórias com ele. E ele é muito curioso porque quando ele me contou que era, foi mais tarde, não foi logo, mas quando ele contou mais tarde que era neto dele, e eu depois, claro, eu às vezes, as histórias eram tão estranhas, não é? que eu ia confirmar, que eu pensava, se isto é verdade, alguém já escreveu sobre isto. E então eu ia tentar confirmar e de repente comecei a confirmar, eu até já conheço um americano que já tentou escrever a biografia dele e já tivemos grandes conversas e tal, um jornalista tipo que já ganhou Pulitzers e não sei o quê, enfim, aquilo é tudo. E ele então, quando ele